de 4 livros, beleza? Então vamos fazer a conta. Se tem 50 disciplinas, então vamos tentar calcular 200 livros. Então, um psicólogo em 5 anos, ele precisa, não é que ele vai ler o livro todo, entendeu? Mas temas lá de cada livro, 200 livros. Aí, esse psicólogo esquisito, irmão Cristo de vocês, foi procurar, escuta isso, Renata, quantos desses livros falam do sagrado? Trabalham, Charles, espiritualidade, que é chave para a nossa felicidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim, nós estamos aqui, senão a gente estava num outro lugar. E aí eu fiquei pensando, deve ser talvez uns 20% dos livros, né? Se são 200, faz a conta aí, o pessoal da conta, o Ramon não está aqui hoje, 40 livros, será? Opa, 20%, estaria legal, né? 80% para falar de psicopatologia, para falar de outras coisas, de personalidade, mas 20%. Não são 20%, gente. Aí eu fui procurar mais, então peraí, bom, deve ser 10%. Então, 10%, um curso que é para cuidar das pessoas. Beleza, 10%, faz a conta aí. 10 de, né? Quantos livros seriam? 20. Não são, irmãos. Sabe quantos eu localizei? Eu localizei 7 livros. Do curso inteiro, que é um curso que é muito especial. E é muito especial. É mesmo. Abençoa a história nesses 100 anos, 100 e poucos anos da psicologia. Abençoa a sociedade, irmão. Mas 4%. Mas isso é só na sua faculdade, não é não. Eu estou fazendo estou avaliando outras faculdades e está perto disso, 4, 5. Então, olha, o que é uma das ciências da saúde mental? Fala para mim e para você, olha, a importância daquilo que você crê é importante, mas 4%. É muito ou é pouco, gente? É muito pouco. E aí, nesses autores, aí eu fui lá, eu quero te contar o que esse pessoal que está lá, reconhecido dentro da psicologia, nos 4%, quem eles são? E aí tem alguns que são especiais. E eu quero te contar um deles, que é o cara que mais perto, não sei se a pastora vai concordar, do que a gente crê, que consegue dialogar. Talvez eu possa falar assim, um dos que tem a coragem, Isadora, de dentro da ciência, da academia, virar e dizer assim, opa, essa espiritualidade é importante, Felipe. Isso que você crê, isso que você está fazendo aqui, Mary. Cheguei aqui, tão bonitinho, né? Aí eu chego, né? Cheguei um pouquinho mais cedo. Quando eu cheguei, falei, meu Deus, quem é o super baterista? Não, era a Júlia, aluna do Jonas. Eu falei, nossa! E aí eu falei, ó, essa igreja, ó, discípulo aqui, tá vendo? Tá lá e vai aprender. Aí quem estava aqui? A irmã Mary cuidando disso tudo. Aí eu falei, meu Deus, isso é igreja. Essa espiritualidade, aquilo que a gente faz, infelizmente, não vai ser, Rosinete, lá na academia que a gente vai entender a importância. Você está entendendo porque você precisa vir na igreja? Quem assistiu a EBD? Vai. Os 3, vamos lá. Nós somos, o que a gente aprendeu na nossa última EBD?
que nós temos 3 identidades. Nós somos filhos. Depois nós somos servos. E depois nós somos... Você estava aqui. Eu preciso te dizer assim, que talvez não tenha outra escola que não é igreja para a gente aprender isso. Com toda alegria, tem os educadores aqui. As escolas são importantes, mas eu quero te falar, e essa é uma das conclusões, talvez o que mais pode fazer, João, eu me ligar, o que mais pode, sabe por que a Maria já é diferente de todo mundo? Porque a Maria está aqui, ela está ouvindo louvores, e ela vai fazer muitas coisas, e vai para a universidade, e vai aprender, amém? Mas ela vai aprender num lugar, porque os pais delas estão aqui, e servem ao Senhor, e vão apresentar ela a Jesus. E o maior sentido da vida dela, talvez não seja aprendido lá na universidade, mas dentro do reino, amém? Então a minha introdução é te falar desse cara, de um dos autores que estão aqui. Dá um toquinho, Júlia, porque eu vou contar para você. Porque você já ouviu falar de Freud. Quem já ouviu falar de Freud? Levanta a mão. Ouviu falar, pode nem ter lido. E Freud é muito importante para a criação de filhos. Freud mudou a história. E tem vários autores. Mas eu quero te dizer um que é mais pertinho de nós que Freud. E o nome dele é Viktor Frankl. Eu vou acabar essa introdução rapidinho, porque eu aprendi com o pregador, com o homem que estava louvando. Nós estamos para aqui para render o Senhor, para louvar o Senhor. Mas eu quero falar disso, para chegar num conceito desse cara. Fala o nome dele, Viktor Frankl. Vou contar em 3 minutos a história desse sujeito. Esse cara viveu de 1905 a 1997. Até 92 anos ele estava dando aula, Priscila. Ativo. Porque ele tinha um sentido para viver. Quem é esse cara? Esse cara era um psiquiatra, neurologista austríaco, lá da Áustria. Morava em Viena. E ele viveu na época do Holocausto. Lembra? Do Hitler. Tá. Então, quando Hitler... E ele é judeu. Então, Viktor Frankl é judeu, de uma família judia, que amava o Senhor, que recitava salmos todas as manhãs. E ele já era um médico famoso, Renata, antes do Hitler entrar lá. Famoso. E ele já pensava muito assim, em criar uma teoria para ajudar as pessoas a achar um sentido para a vida delas, Felipe. Essa é a sacada dele. O que aconteceu? Escuta isso, Carlos Magno. Quando o Hitler chega, e ele é judeu, ele e toda a família vão para os guetos e depois para o campo de concentração. E ele viu, Rosinete, toda a família ser exterminada. O pai, a mãe, os irmãos, só uma irmã dele sobrou. Ele passou por 4 campos em 3 anos e meio. E ele viu, e vocês já viram filmes, o campo de concentração é um dos lugares, talvez, onde o ser humano mais foi humilhado, execrado. Foram 6 milhões de judeus mortos. 6 milhões. Então pensa, a Alemanha tinha 60 milhões, 10% da população, Rosné, morreu. Gente que era amiga do outro, Isadora. Por causa da postura lá do Hitler, eles foram separados, tirados das suas casas e foram mortos. E o Frankl, que já estava pensando sobre o sentido da vida, ele está lá no campo, e aí, aquele tempo lá, pega essa ideia, ajudou ele a formar mais a teoria que ele queria criar. Por quê? E aí eu quero te contar um conceito
E isso vai te ajudar. Ele um dia está lá, eles andavam 15 quilômetros, 20 na neve, com os calçados ruins, e numa humilhação imensa. E eles viam os judeus morrerem o tempo todo, porque muitos desistiam, e eles se jogavam nos fios. Essa era a forma de suicídio mais terrível. Mas um dia ele está lá, e ele pergunta para 2 homens lá, ele percebe, por que você não desiste? Por que você não vai lá para o fio? E um deles falou assim, Edu, não posso, a minha filha escapou, Jonatas, foi para os Estados Unidos, eu tenho que ver minha filha. Olha só, então tinha um que não estava desistindo, porque tinha uma filha. Aí ele pergunta para um outro, Isadora, pergunta lá, irmã de Jailma, ué, fulano, e você, por que não desiste? Franco, eu sou professor, e eu estava escrevendo uma enciclopédia de geografia, olha isso, Maria Clara, e parei no meio quando o nazismo me pegou, e eu quero, olha isso, quero acabar isso, meu pastor. E ele percebia outros desistindo, e aí ele tem uma sacada, que é uma das teorias mais bonitas da psicologia hoje, que é a terapia do sentido da vida. Ele vai dizer, os alemães eram donos de todas as circunstâncias, sim ou não? Sim ou não? Os alemães também eram donos do corpo deles, sim ou não? Mas tinha uma coisa que os alemães não eram donos. Tenta falar o que é. Uma coisa os alemães não eram donos. Eram donos das circunstâncias, eram donos do corpo, mas tinham uma coisa. Arrisca. Fala. A mente dele, as escolhas que ele fazia, a vontade dele. E aí ele constrói essa teoria da vontade de sentido. E aí ele propõe algo que tem a ver comigo e com você, e a gente vai para a palavra. Ele percebe que quem tem um sentido para viver pode suportar qualquer como. Repete essa frase. Quem tem um sentido pode suportar quase qualquer como. E ele, quando sai, ele amplia essa teoria, e ele vai fazer uma tese de doutorado que ele vai falar do Deus inconsciente, ele vai falar de um supra-sentido. E aí a Júlia vai botar, a teoria dele tem 3 pilares. Para alguém conseguir estar vivo, precisa ter um sentido. E um sentido em fazer alguma coisa, lembra do professor de geografia? Amar uma pessoa, lembra do que tinha filha? Ou encontrar um sentido no sofrimento. Edson, o que isso dialoga com a palavra? Quando eu escuto isso desse homem que é um psicólogo, mas isso dialoga com alguma coisa que a palavra me ensina. E a Julinha vai me ajudar. E aí eu pego 3 reflexões a partir dos 3 pilares dele. Meu pastor me ensinou que a gente deve fazer perguntas. Está aprendendo, hein? Ou se você for pregar na cura, você pede uma aulinha de homilética com o pastor Rodrigo ali e tal. Eu pergunto para você, qual é a razão da sua existência? Qual
Qual é o seu sentido, Charles, para viver? E essa é uma pergunta muito difícil, Juan. Como é que você chama, meu irmão? Rafael, eu não conheço você, mas Deus conhece. Que bom que você está aqui. E a pergunta, talvez, que dialogando com esse ensinamento que aquele homem me traz, será? Qual é o sentido da minha vida? Porque ele me ensinou lá que se eu tiver um sentido, eu aguento qualquer coisa. E o que a palavra me fala? Eu também tenho aprendido lá. Ser seminarista é legal também, né? A gente vai aprendendo. Apesar que é difícil, né? Tá difícil. Tá difícil. Gente, eu tô... Vocês... Inveja santa não pode ter, né? Assim, gente, se eu fosse um aluno como a Valesca e o Charles, ia tão... meu Deus do céu, é muito difícil ser pastor, cara, eu não aguento. Mas é bacana, porque a gente aprende uma coisa. Aí eu quero dialogar com a palavra. Dá um toquinho, Júlia. Sabe qual que é, ou precisaria ser, o nosso maior sentido da vida? Que lindo, meu irmão. O maior sentido precisava ser João 3,16. Sabe qual é a causa que precisa me fazer vivo, João? Vamos recitar decor? João 3,16. Com força, vai! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você temos o sentido para viver. Qual é a causa? A causa é o amor dele. Essa precisa ser a minha maior causa. Essa precisa ser. É disso que se trata a palavra. Isso não vai ser a faculdade que vai me ensinar. Não vai ser. Dá mais um toquinho, João. Você não precisa abrir, eu coloquei aqui. Colossenses 1, de 15 a 19. Isso é lindo, olha. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Você entende? Você quer um sentido maior que esse? Ele. Eu não sei se o Frank ouviu isso, porque ele era judeu, mas nós estamos um passo à frente, com todo carinho ao Frank. É por ele. Tá entendendo onde você está, Leandro? Nós não estamos aqui por causa da pastora Érica, não. Nós não estamos aqui, não. Nós estamos aqui porque Ele é o nosso sentido. Ele, o amor dEle. O amor dEle. Ele me chamou de filho. E eu sei o que é não ter pai. E eu pedi a Deus, quando eu perdi meu pai com 5 anos, eu pedi a Deus: Senhor, me dá um pai. E a minha mãe ficou viúva, dei até velhinha, Edu. E nunca tive um pai.
Até que quando eu conheço Jesus, Ele completa a paternidade e a minha orfandade. Eu não sei como você chegou aqui hoje, e eu não sei qual é a falta, mas Ele pode cobrir toda a falta, porque Ele é o princípio e o fim. É Ele, essa precisa ser. Eu e você temos uma causa para viver, Renata, para aguentar as encrencas do trabalho. Aí as encrencas ficam menores, Priscila, ficam muito menores. Por quê? Porque eu tenho um sentido. E qual é o meu sentido, Edu? O meu sentido é Ele. Lá no Pai Nosso. E vocês sabem que esse é um dos grandes escândalos, né? Por que os judeus não gostavam de Jesus? Porque Jesus, você lembra? Já partilhei isso, aprendi com o pastor Eliabe, tio da pastora. E ele me falava assim, que um dos escândalos, uma das encrencas, Patrick, que o povo judeu tinha com Jesus, é porque para o povo judeu falar do Deus eterno, o cara pulava no chão, não fala, nem citava o nome. Aí Jesus vem e fala assim, que Ele é meu papai. Papai. E aí no Pai Nosso Ele vai falar, Pai Nosso. Você entende isso? Você entende um sentido que te cuida, independente das circunstâncias, Edu? É disso que se trata esse lugar. Mas vamos dialogar. Olha que lindo o diálogo da teologia com a palavra. Lembra? Então, o Frank falou, né? Ensinou pra gente, na teoria dele, que precisava 3 pilares, lembra? Então, tem uma causa. Qual que era o segundo, lembra? Era amar uma pessoa. Júlia, vamos? E o que a palavra me fala? Aprendi, ó. Não, pode dar um toquinho. A pergunta segunda que a teoria me fala, e quando eu olho para a Bíblia, é: quem pode ser o alvo do meu amor para que eu encontre um sentido além de mim? Então o Frank vai dizer que o amor por alguém pode ser um sentido para alguém. Eu penso que a minha mãe, quando perdeu o meu pai, eu acho que foi um pouco do sentido de vida dela. Então uma pessoa pode ser. Mas o que a palavra me fala? Sabe o que minha palavra me fala? Me fala algo maior, Valesca. Aí, porque a palavra vai falar outra coisa. Júlia, o que a palavra fala? Olha, Mateus 22, 37 a 39. Jesus respondeu. Jesus está respondendo aquela pergunta, né? De um escriba lá, qual que é o principal dos mandamentos? E Jesus responde, Filipe, ó: ame ao Senhor Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, Carlão, todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, está aqui, não deu, porque o digitador se atrapalhou, é: ame ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que acontece? Sabe por que esse projeto de sentido, quando ele é o meu sentido, ele me chama para amar o outro como a mim mesmo. O outro é tua sogra? Até a sogra. E se a sogra for chata? Também. Mas a minha não é não, tá? Eu tô bem na fita. Irmã Marilúcia, você... A gente tem uns arranca-rabo, mas a gente se ama lá, tá?
E o chefe que te oprime também. O vizinho que te dá problema, sim. Como é que é isso? Você está entendendo que projeto de sentido? O projeto de sentido, por isso que evangelho, irmão de Jailma, é uma coisa para o povo que se chama pelo seu nome, não é qualquer. Está entendendo porque a Maria vai ser diferente? Por que o Davi, você está aí, Davi? O Davi está aqui, olha que lindo. O Arthur está aqui, os menininhos. Por que elas vão ser diferentes? Porque elas diferentes de mim, de você. Eu fui criado tão longe da igreja. Eu fui aprender isso depois de velho. Velho não. Depois de madurão. Mas olha, tá entendendo? Sabe por que ele não vai brigar com o coleguinha? Porque ele entende que o sentido dele, por ter Jesus, é lidar com esse outro, mesmo que a gente não goste dele. Você sabe que tem uma diferença, né, Patrícia? Entre gostar e amar. O texto é tão bacana, a palavra que ela fala assim: goste do, como é que é? Goste do seu vizinho como a ti mesmo. Não. É ame. Amar é outra coisa. Amar não tem a ver com o meu sentimento só. Tem a ver com a minha compreensão. Porque às vezes eu vou precisar amar lá na minha família aquele familiar que não está bem, Juan. E que pode, naquele momento, Júlia, está me sendo um problema. Mas aí quando eu olho para o meu maior sentido, que é Ele, por Ele eu olho e tento ser mais paciente com o pai que não me trata bem, o filho que não me demonstra amor, o marido que pode estar num momento complicado. Olha isso. Você entende que lugar é esse de sentido? Eu não aprendi isso em nenhuma faculdade do mundo. Eu aprendi aqui na palavra. Nem na... Aqui, tá aqui, ó. Esse é o manual. O que me faz conseguir amar quem não me ama? Oh, que maluquice, cara! Você conhece algum lugar? Tão bom ter você aqui. Oh. Vocês viram, gente? Oh, olha que bonitos os filhos do Carlão e da Renata. Os trezinhos ali. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. O que faz? Então, meu sentido também de tê-lo me faz ter uma outra relação com o Ocidente. Esse é um sentido que só o Pai pode dar. Só o Pai pode dar. Sozinho você não vai conseguir. Não vai conseguir. Humanamente a gente funciona. Meus pastores olharam feio ali. Isso não pode. Mas humanamente você não vai conseguir. Então, por que do sentido? Para que eu possa, por Ele, fazer diferente. E é disso que se trata a palavra. É por isso que você está aqui. Esse evangelho tem que fazer isso comigo e com você, Leandro. Entendeu? Senão não funciona. E não adianta nem cargo, nem igreja, nada disso. Não, não é isso. Não se trata disso. Se trata dessa mudança, Marcelo. Esse projeto encantador.
Eu estou trabalhando com alguns missionários. E eu atendo eles online. Gente que está longe, no interior de Minas. E a gente fala de dificuldades de luta na igreja. Mas não tem noção que é essa igreja nesse país ou no mundo. E aí eu escuto e fico envergonhado. Como que amor é esse que eles têm à causa? E que faz com que eles... E esse é o sentido de vida deles. Vira para o teu vizinho e fala assim: lembra do teu sentido. Lembra, fala para ele. Porque se você está aqui, você tem um sentido nele. Mas ele precisa ser estimulado a lembrar o sentido. Senão a gente esquece Aí eu quero terminar. Vamos lembrar o que o Frank... Porque o Frank é legal. Para ter sentido, eu preciso ter um sentido numa causa, sentido no amor a alguém, e aí o outro é punk. Lembra? Achar um sentido no sofrimento, Paulinha. Ele aprendeu isso lá no campo de concentração. Mas sabe o que a palavra me fala? Eu não sei se Frank eu teve chance de ler Paulo. Porque aí eu vou lembrar da cruz. E se eu lembrar a cruz, eu vou lembrar do meu Jesus, que enfrentou o maior sofrimento por mim e por você. E aí Paulo, qual o sentido, né, do sofrimento? Então, um toquinho. Vamos falar o Romanos 8:28? Com força, bem bonito. 1, 2 e vai! Porque todas as coisas cooperam. Todas! Sabe qual é a história desse livro? Essa história desse livro é a história de todos esses anos. Foram homens que venceram sofrimentos, porque eles tinham sentido. E esse evangelho só está aqui para mim e para você, porque teve gente que enfrentou, Edu. Mas por que eles enfrentavam, Paulinha? Mary, por que eles enfrentavam? Porque eles tinham sentido do amor de Deus, meus pastores. Era isso. E é disso que se trata. E é isso que você e eu estamos sendo chamados aqui. Vou pedir para o Ministério de Louvor. Vem cá, meu pastor. Senhor, curve a sua cabeça. Paizinho, ensina-nos a olhar-te como grande sentido para a nossa vida. Nos ensina a relembrar do seu amor. Nos fortalece na revelação do amor da cruz. Senhor, tantas coisas ocupam a nossa cabeça. Queremos tantas coisas, ou fomos ensinados a tantas necessidades. E o que mais nós precisamos é ter o Senhor como grande sentido. Porque ter o Senhor é ter o Deus de amor, o Deus que me chama de filho. E porque eu tenho o Senhor como filho, eu vou querer levar isso para aqueles que estão ao meu lado, para aqueles que estão no meu trabalho, para aqueles que nem me amam, mas que precisam dessa revelação para ser felizes, porque outras coisas não
vão dar, não vão dar, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas, todas as coisas, todas. Que dele, por ele